Ah, hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio um advogado, presidente da Ordem dos Advogados Conservadores do Brasil, aqui na Paraíba, que é o advogado Geraldo Barral. Foi lançado um disque de denúncia pela OACB para aqueles brasileiros que querem falar sobre as ofensas que o presidente da República tem sofrido, que ministros têm sofrido, que deputados ligados à presidência da República têm sofrido também. E nós estamos aqui também com o Helder Florencio, que está aqui à minha esquerda, e nós vamos bater um papo com o doutor Geraldo Barral, que está aqui à minha direita, a quem desde já agradeço muito por ter, mesmo cansado, sei que o senhor está numa batalha aí bastante árdua, tem enfrentado problemas por ter lançado aí o Disque Denúncia, mas, então por isso lhe agradeço muito ter vindo até aqui para bater esse papo com a gente. O senhor, quando foi lançado esse Disque Denúncia, o senhor presidente da OAB Nacional, o doutor Felipe Santa Cruz, disse que ia mandar a controladoria, me parece, né, corregedoria, perdão, da OAB, fazer a averiguação, se vocês não estavam infringindo alguma coisa. Afinal de contas, qual é o objetivo dessa ação de vocês? E vocês estão realmente propensos a infringir alguma norma da Ordem dos Advogados? Boa noite, mais uma vez, muito obrigado. Boa noite, Paulo. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite, espectadores, meu colega Helder. Bom, esse chamado Disque Denúncia, né? Na verdade, nós colocamos à disposição do público uma conta de e-mail para que nela fosse denunciados crimes, né? Tem se confundido muito, né? O que nós vimos vendo sempre é crimes sendo cometidos contra não só o presidente, mas contra ministros, contra outros agentes do governo. E isso não é o fato da gente ter lançado essa campanha, digamos assim. Não estamos infringindo em algum momento o Código de Ética ou ferindo as prerrogativas da advocacia, porque, de acordo com o artigo 133 da Constituição, o advogado é essencial à justiça. Então, o advogado, nosso posicionamento é em defesa da sociedade. Nós estamos vivendo aí, já desde que o presidente Jair Bolsonaro tomou posse, uma resistência, inclusive institucional, né? Quando você tem órgãos do judiciário se imiscuindo em decisões do governo, e quando o nosso presidente do Conselho Federal, em lugar de defender os princípios constitucionais, né, ele aprova essas atitudes e, inclusive, faz coro contra o governo, agindo politicamente de forma praticamente partidária, e isso é o que nós não concordamos. Agora, a nossa associação ela não nasceu, né, para fazer a defesa exclusiva do presidente Jair Bolsonaro, né? Ela nasceu em razão dos anseios de um grupo de advogados que, vendo toda essa situação muito negativa para o país, quer dizer, fomos colocados uns contra os outros em governos anteriores, aquela divisão nós e eles. E isso acabou, na mudança de governo, ficando ainda mais agressivo, né? Um lado atacando o outro, uma desunião nacional muito grande, né? Em lugar de todos juntos estarmos tentando contribuir para que o Brasil possa superar as dificuldades, sobretudo agora, nessa situação aí que já completa agora um ano, né? Então, quando o presidente, doutor Felipe, se posicionou desta forma, né, em relação ao que foi publicado por nossa associação,
ele, mais uma vez, está equivocado no nosso entendimento, né? E não há nenhuma infração nem ao Código de Ética, nem estamos também ultrapassando os limites das nossas prerrogativas. Esse é o nosso entendimento. A OAB, naturalmente, Helder e doutor Geraldo, não é um órgão para tomar partido político, né? Tomar partido por um político, por outro político, né? O doutor Felipe Santa Cruz, de vez em quando, ele é citado como se estivesse tomando partido, né? Como é que você vê o trabalho do doutor Felipe Santa Cruz à frente da presidência da OAB? Olha, presidência nacional. Presidência nacional, Pois é, essa é a questão. É uma opinião pessoal, eu considero que a advocacia é quase que um quarto poder agindo em defesa exatamente da sociedade, né? E o cargo de presidente do Conselho Federal da OAB é muito importante para a sociedade. A representatividade que esse cargo tem para a sociedade é muito importante. Então, o que acontece? Quando ele toma partido, e isso começou lá, e trouxe, né, à baila a questão do pai ter sofrido, né, uma repreensão, ter sido torturado, etc. Eu vejo, me coloco no lugar dele com todo o direito de exigir, né, apuração e justiça, mas através dos caminhos legais. Ele vai ofender, atacar o presidente da República por ser um militar, sendo que naquela época o presidente era um acadêmico, aliás, acho que nem era, né? Era um menino, um adolescente, quer dizer, não tem nada a ver, como muitos dos militares que hoje estão no governo são de outra época, né? Então, é uma preocupação que a gente vem tendo ao longo, porque até hoje eu não lembro de um presidente do Conselho Federal, da OAB, que agisse dessa forma. Aliás, a OAB tem todo o direito, né, nós, como cidadãos, e a OAB tem que se posicionar, mas sempre em defesa da lei e da ordem. E, sobretudo, né, que a Constituição seja sempre aplicada. Então, toda a nossa, vamos dizer assim, a nossa oposição, né, ao doutor Felipe é exatamente pelo posicionamento. Não somos nós, advogados, que provocamos, porque se você for fazer um apanhado aí, você vai ver que ele não representa a advocacia majoritária brasileira hoje. Estão os advogados insatisfeitos exatamente por esse posicionamento político que ele passou a ter, e com isso ele abandonou exatamente a classe, né? A classe hoje encontra-se com muitos problemas, porque, por exemplo, essa situação de pandemia, o judiciário praticamente paralisou, né? E com isso, os advogados que vivem, né, desse trabalho estão aí há um ano, né? E muitos, porque eu sempre digo, os advogados não são aqueles, né, dos ternos bem cortados lá de Brasília, que defendem, né, meia dúzia de políticos, são aqueles que estão nos rincões aí dos países. E eu, desde que nós criamos a OCB, sempre estou recebendo uma ligação, uma mensagem de advogados humildes que estão tentando sobreviver, né? E aí a gente não vê nenhuma ação da OAB nesse sentido, a não ser, parece que destinaram R$100 de ajuda, né, para uma coisa ridícula, né? Então, como não, né, se opor a uma situação dessa? Então a questão toda é essa, né? É esse posicionamento político partidário, e que, infelizmente, é apoiado pelo Colégio de Ex-Presidentes e pelo Conselho Federal. O Conselho Federal, que é composto por presidentes das seccionais, inclusive o nosso presidente, o Dr. Paulo Maia, né? E que, até hoje, nós não temos conhecimento de nenhum desses conselheiros que levantou a voz para dizer, não, ele está errado, né? Quer dizer, estão todos omissos ou submissos, né? E isso realmente tem causado uma insatisfação muito grande, né, na advocacia brasileira. Então, essa é a situação que nós temos. Helder. É complicado o assunto, né? Bem delicado. Primeiramente, boa noite, Barral, doutor Barral,
Boa noite, meu amigo Aldo e todos que nos assistem aqui pela TV Master. Nós vemos assim, Barral, que, me permita chamá-lo de Barral, até porque somos colegas. E o respeito jamais faltará. Claro, com certeza. E nós vemos assim que, como você bem disse, parece que a instituição, né, OAB, acabou ficando um pouco, para não dizer muito, fragilizada desde que o presidente Felipe Santa Cruz assumiu. Com seu protagonismo militante, que na realidade ele não faz força nenhuma para esconder. Então, e aí nós vemos que a própria... Pelo contrário. E aí nós vemos que a própria OAB perdeu o protagonismo que tinha, né, o respeito aos advogados, o respeito às prerrogativas do advogado, né, que você bem falou, a respeito do mercado, né, jurídico, que o advogado dificilmente hoje em dia tem acesso a um juiz. Claro que nós vemos que por causa da pandemia limitou-se os acessos, mas muitos deixaram de colocar comida na mesa também, aquele advogado que labuta na defesa, inclusive de pessoas carentes, aí a defensoria também está junto. Aí eu gostaria de fazer uma pergunta para você, no sentido de hoje, né, eu tive a oportunidade, Aldo, de ler uma notícia que foi ventilada em alguns portais, que falava a respeito do nosso vice-presidente, o vice-presidente do Conselho Federal, o doutor Luiz Viana. E aí, questionado, aí o jornalista quis jogar algumas cascas de banana para ele. Vice-presidente Felipe. Do doutor Isso, Felipe. Ele é vice-presidente do Conselho Federal. Vice-presidente, então, do Felipe Santa Cruz. Sim. E aí ele falou o seguinte, falou, olha, eu prefiro ver um caso concreto, porque, pelo que eu entendo, palavras do doutor Viana, essa ordem dos advogados conservadores, primeiro que eles têm o direito de, qualquer pessoa no Brasil tem o direito de se filiar a qualquer entidade, né? Desde que não seja paramilitar e que não venha ferir a legalidade do que está escrito na Constituição. E aí ele foi bem enfático, dizer, olha, eu prefiro ver, no caso concreto, as ações desse conselho, porque eu vejo, esse conselho, assim, essa associação, né? Eu vejo com bons olhos, pelo menos, um grupo de advogados se levantando para defender os advogados e a sociedade. Na tua opinião, Barral, você acha que Felipe Santa Cruz, além de ter destruído já esse protagonismo da advocacia, ele já começou a destruir também o protagonismo e o respeito dos seus pares, inclusive do próprio vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil? Eu acredito que sim, né? Agora, eu até nem sabia desse posicionamento aí do vice-presidente, né? Porque o que acontece, né? Sempre nós focamos no presidente da entidade, né? A verdade é que a gente, né? E isso acaba sendo um erro, né? A gente não procurar conhecer todos os colegas que estão na direção, né? A gente lembra do colégio de ex-presidentes, né? Porque já passaram, a gente teve algum contato em algum momento, né? E tudo. Mas sim, eu vejo que esse protagonismo negativo dele, né, acaba também causando um dano a todos aqueles que estão ao seu lado. Agora, o que me surpreende é o fato, né, e é uma surpresa esse posicionamento, é o fato de eles não reagirem. Por que não reagirem? Por que não chamarem o colégio de ex-presidentes, né, tem um poder, né, de chamá-lo, Felipe, né, senta aqui. O que é isso? Né? Então, por que é que não se faz isso? Né? O colégio de conselheiros, né, está lá para representar os estados, os advogados, por que é que não tomam um posicionamento? O que está acontecendo? Bom, nós vimos aí no ano passado, eu não me recordo o nome de um ex-conselheiro, se não me engano, que fez uma denúncia grave, né, de desvio de recursos da OAB. Nós sabemos que a OAB tem uma arrecadação significativa.